Imaginem o explorador britânico desaparecendo nas profundezas da floresta amazônica em 1925, em busca de uma cidade perdida feita de ouro. Parece ficção, mas essa é a história real de Percy Fawcett, um homem que mudou para sempre nossa compreensão sobre o que realmente existiu na Amazônia. Percy Fawcett não era um aventureiro qualquer. Este era um explorador experiente que já havia feito 8 expedições anteriores na Amazônia. E em sua última jornada, ele tinha um objetivo muito específico: encontrar as ruínas de uma cidade perdida que ele chamava de Z. Mas de onde vinha essa obsessão? A ideia se baseava em rumores que circulavam há séculos. Desde o século XVI, quando os colonizadores europeus chegaram à América Central e do Sul, eles ouviram histórias incríveis sobre grandes cidades escondidas na floresta amazônica. Os europeus já haviam encontrado civilizações impressionantes como Tenochtitlan, fundada pelos mexicas por volta de 1325, e Cusco, a capital inca, de 1200. Essas cidades eram construídas com pedra e tinham estradas bem planejadas e bairros organizados. Se civilizações assim existiam nas montanhas, por que não na floresta? Foi assim que nasceu a lenda do El Dorado, uma cidade feita de ouro escondida na floresta amazônica. Os exploradores espanhóis relatavam ter visto cidades que brilhavam em dourado, grandes quantidades de milho e uma cidade de tamanho desproporcional com um chefe possuindo ídolos de ouro. Durante 200 anos, expedição após expedição partiu em busca dessas cidades douradas. A maioria terminava em fome, doença e morte. Ninguém encontrou uma cidade de ouro, mas todos deixaram registros de sinais de que algo grandioso poderia existir ali. No início do século XX, quando a lenda do Eldorado já havia sido considerada apenas um mito, Percy Fawcett decidiu reviver a busca. Por 2 décadas, ele vasculhou a Amazônia em busca de vestígios de uma cidade antiga, focando em 2 áreas principais: a Amazônia Ocidental, na Bolívia, e a Amazônia Meridional, no Brasil. Mas Fawcett encontrou algo completamente diferente do que esperava. Ele conheceu povos indígenas, mas os descreveu em suas cartas como vivendo em pequenos grupos e aldeias simples. Não encontrou sinal algum de ruínas de pedra. Isso parecia confirmar o que havia se tornado consenso entre os especialistas da época. A floresta era muito inóspita para sustentar sociedades grandes e complexas, muito menos cidades. Estimativas modernas mostram que na época de Fawcett, apenas algumas centenas de milhares de pessoas viviam em toda a floresta amazônica. Em sua última carta para a esposa, Fawcett escreveu com confiança: "Você não precisa ter medo de fracasso algum." Depois disso, ele deixou seu acampamento e nunca mais foi visto. Fawcett estava certo em procurar por cidades perdidas na Amazônia, mas estava procurando pela coisa errada. O que Fawcett não sabia é que as pistas que ele procurava estavam literalmente debaixo de seus pés. Na década de 1960, cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Encontraram manchas de solo extremamente fértil espalhadas pela Amazônia. Quando analisaram esse solo, descobriram que ele continha muito mais nutrientes nele que o solo normal. Eles o chamaram de terra preta, ou terra preta do índio. Mas aqui está o detalhe fascinante. Estudos posteriores revelaram que essa terra preta foi criada por atividade humana. Era resultado de restos humanos e da queima intencional da floresta, que adiciona nutrientes ao solo. Isso era evidência de que a agricultura em grande escala era possível na Amazônia. A segunda pista que Fawcett perdeu também teria sido difícil de detectar. Na década de 1990, ao longo do rio Xingu, no Brasil, uma equipe de arqueólogos liderada pelo Dr. Michael Heckenberger, da Universidade da Flórida, fez uma descoberta extraordinária. Trabalhando com os povos indígenas locais, eles investigaram valas muito longas e estranhas. Após mapear essas estruturas, perceberam que não eram formações naturais. Eram sinais de um grande assentamento. Essas valas eram os vestígios de muros cuidadosamente projetados, centrados em torno de uma praça, e algumas eram estradas que levavam a mais assentamentos. Imagine só, essa região da Amazônia, do tamanho aproximado do estado de New Jersey, era uma rede de mais de dezenas de assentamentos.
Os especialistas acreditam que essa rede poderia ter abrigado pelo menos 50 mil pessoas entre 1250 e 1650 d.C. 50 mil pessoas! Para vocês terem uma ideia da magnitude, muitas cidades europeias da época eram menores que isso. Mas aqui está o mais impressionante. Esses assentamentos foram projetados para aproveitar ao máximo a floresta sem esgotá-la. Havia áreas delimitadas para jardins e pomares e áreas profundamente florestadas entre os assentamentos usadas para criar animais e plantas medicinais. Essas eram as verdadeiras cidades perdidas da Amazônia. E não eram apenas algumas, havia muitas mais espalhadas por toda a região. Em Bolívia, cientistas usaram recentemente tecnologia de satélite para revelar vestígios de edifícios em forma de U em cima de pirâmides de 22 metros de altura. 22 metros! É como um prédio de 7 andares feito de terra e madeira no meio da floresta. Todas essas descobertas estão levando os especialistas a formar um novo consenso. As cidades perdidas da Amazônia já foram lar de milhões de pessoas. Mas isso levanta uma pergunta crucial. Se existiam milhões de pessoas vivendo em cidades complexas na Amazônia, onde elas estavam quando Fawcett chegou lá? O que aconteceu com toda essa população? A resposta vai chocar vocês. Fawcett não encontrou grandes populações indígenas porque entre 80% e 95% delas já haviam morrido. Mortos de quê? De varíola e sarampo trazidos pela primeira geração de colonizadores europeus entre o século XVI e XVII. Imaginem, de uma população que pode ter chegado a milhões de pessoas, restaram apenas algumas centenas de milhares. Foi um colapso populacional de proporções inimagináveis. Cidades inteiras simplesmente desapareceram. Mas por que Fawcett também não encontrou ruínas de pedra, como em Machu Picchu ou nas pirâmides egípcias? Aqui está o segundo segredo. Diferentemente dos Incas em Cusco e dos Mexicas em Tenochtitlan, os povos indígenas da Amazônia construíam com madeira e terra. E aqui está o problema. Madeira e terra se decompõem com o tempo, especialmente em um ambiente tropical úmido como a Amazônia. As magníficas cidades que um dia dominaram a paisagem simplesmente se dissolveram de volta à floresta. O resultado foi uma Amazônia cheia de vegetação densa e extensas áreas de solo aparentemente infértil que parecia intocada por humanos. Mas a verdade era exatamente o oposto. Os humanos vinham moldando essa floresta há séculos. É como se a própria floresta tivesse conspirado para esconder seus segredos. Onde antes existiam praças de estradas, agora cresciam árvores gigantes. Onde antes havia jardins cultivados, agora havia vegetação selvagem. A Amazônia havia literalmente engolido sua própria história. Hoje sabemos que muito do que consideramos floresta virgem na Amazônia foi na verdade influenciado por atividade humana. As áreas mais biodiversas muitas vezes coincidem com locais onde antigamente existiam assentamentos humanos. Essa descoberta mudou completamente nossa compreensão sobre a relação entre humanos e natureza na Amazônia. Por séculos, pensamos que a floresta era um ambiente hostil demais para civilizações complexas. Agora, descobrimos que civilizações complexas não apenas existiram lá, elas prosperaram lá. E mais impressionante ainda, essas civilizações conseguiram viver em harmonia com a floresta por mais de 1000 anos. Elas não destruíram o ambiente, elas o moldaram e enriqueceram, criando um dos ecossistemas mais biodiversos do planeta. Hoje, com tecnologias como LIDAR, que usa laser para mapear estruturas escondidas sobre a copa das árvores, continuamos descobrindo novos sítios arqueológicos. Cada sobrevoo revela mais evidências de que nossa compreensão sobre a Amazônia antiga ainda está apenas começando. Mas mesmo com toda essa tecnologia, ainda há vastas áreas da Amazônia que nunca foram exploradas. Regiões onde, segundo os pesquisadores, nenhum ser humano moderno jamais pisou. E isso nos leva a uma pergunta fascinante. O que mais está escondido nas profundezas da floresta amazônica? Que outras civilizações, que outros segredos, que outras descobertas estão esperando para serem encontradas?
E qual o verdadeiro legado que essas civilizações perdidas deixaram para nós sobre como viver em harmonia com a natureza? Essas civilizações antigas nos ensinaram algo extraordinário. É possível criar sociedades complexas e prósperas sem destruir o meio ambiente. Por mais de 1000 anos, milhões de pessoas viveram na Amazônia, não apenas sem prejudicar a floresta, mas na verdade enriquecendo sua biodiversidade. Compare isso com o que estamos fazendo hoje. Em apenas algumas décadas, destruímos mais floresta amazônica do que essas civilizações antigas tocaram em um milênio. Eles viveram em harmonia com a natureza. Nós estamos vivendo contra ela. Os arqueólogos agora acreditam que muito da natureza intocada que vemos na Amazônia hoje foi na verdade moldada por mãos humanas antigas. Aquelas árvores gigantes, muitas cresceram em solos enriquecidos por gerações de agricultura indígena sustentável. Há uma ironia cruel aqui. Percy Fawcett estava procurando por cidades feitas de ouro, mas as verdadeiras riquezas dessas civilizações eram infinitamente mais valiosas. Eles tinham descoberto o segredo de viver de forma sustentável em um dos ecossistemas mais complexos da Terra. Alguns pesquisadores, como Graham Hancock, vão ainda mais longe. Eles sugerem que essas civilizações amazônicas podem ter sido parte de uma rede global de conhecimento antigo, culturas que partilhavam técnicas avançadas de agricultura, astronomia e engenharia, muito antes do que imaginávamos ser possível. As semelhanças entre construções amazônicas, pirâmides egípcias e monumentos de outras culturas antigas são difíceis de ignorar. Será que existiu uma civilização global perdida que influenciou todas essas culturas? Ou será que a capacidade humana de inovar é simplesmente mais universal do que pensamos? Até hoje, vastas áreas da Amazônia permanecem inexploradas, como disse um pesquisador. Você pode voar por 40 minutos sobre floresta ininterrupta. Ninguém esteve nesses lugares. Nenhum de nós esteve lá. Com tecnologias como LiDAR e satélites cada vez mais avançados, provavelmente descobriremos ainda mais evidências de civilizações perdidas. Cada nova descoberta reescreve nossa compreensão sobre o passado da humanidade na Amazônia. Mas aqui está a questão urgente. Enquanto procuramos pelos segredos do passado, estamos destruindo as evidências do presente. Cada hectare de floresta desmatada pode conter vestígios arqueológicos insubstituíveis. As civilizações amazônicas antigas nos provaram que é possível ter progresso humano sem destruição ambiental. Eles criaram uma das sociedades mais sustentáveis da história humana. Se eles conseguiram, por que nós não conseguimos? Percy Fawcett nunca encontrou sua cidade Z, mas sua busca acabou revelando algo muito mais importante: a prova de que civilizações avançadas podem viver em harmonia perfeita com a natureza. As cidades perdidas da Amazônia não eram feitas de ouro, eram feitas de algo muito mais precioso: sabedoria. Uma sabedoria sobre como viver sustentavelmente que perdemos, mas que ainda podemos recuperar, se estivermos dispostos a aprender com aqueles que vieram antes de nós. A floresta amazônica não é o pulmão do mundo, mas é um arquivo vivo da história humana. Preservá-la não é apenas uma questão ambiental, é preservar milhares de anos de conhecimento humano sobre como viver de forma sustentável no planeta Terra. As cidades perdidas da Amazônia foram encontradas. Agora, a pergunta é: seremos sábios o suficiente para aprender com elas? E você, o que pensa sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Vou deixar um vídeo aqui que pode te interessar. E claro, se curtiu esse vídeo da história antiga da Amazônia, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo!